Eles acreditavam que o dinheiro poderia comprar o silêncio eterno, mas o silêncio veio de uma forma que ninguém esperava. Imagine um homem com acesso aos segredos mais profundos do poder em Brasília. Um homem que sabia exatamente quais parlamentares, quais juízes e quais grandes empresários estavam na folha de pagamento secreta de um império construído sobre areia movediça. Agora, imagine esse mesmo homem morto dentro de uma cela de segurança máxima, justamente no momento em que a pressão das investigações tornava sua delação inevitável. Enquanto o país estava distraído com as oscilações cotidianas da economia, um esquema sombrio, apelidado nos bastidores da Polícia Federal como o Epstein brasileiro, ganhava corpo nas sombras das mansões de Miami e nos corredores acarpetados do Banco Master. A Operação Compliance Zero não abriu apenas uma investigação sobre fraudes bancárias. Ela abriu uma caixa de Pandora que o sistema agora tenta fechar desesperadamente, a qualquer custo. O que estava escrito no misterioso envelope pardo com a inscrição manuscrita "Só Congresso", e por que o homem de confiança do banqueiro Daniel Vorcaro sofreu uma morte cerebral tão conveniente para tantos poderosos, exatamente em março de 2026. Hoje, nós vamos descer ao subsolo mais obscuro da elite financeira para entender como o Brasil criou seu próprio ninho de segredos ocultos e por que quem tenta iluminar esse porão acaba sendo deletado da existência. A morte de Luiz Mourão não foi um evento isolado. Foi o início de um apagão informativo planejado. Quando os sinais vitais de Mourão cessaram, uma rede de conexões que levava diretamente ao coração do governo brasileiro foi cortada. A partir de agora, entramos em um território onde documentos desaparecem, testemunhas se calam e o dinheiro fala mais alto do que qualquer código penal. Prepare-se, porque os arquivos que vamos abrir agora foram marcados para nunca serem lidos por você. Para entender o fim trágico, precisamos primeiro olhar para o topo da pirâmide. Daniel Vorcaro, um nome que, até pouco tempo atrás, circulava apenas entre os donos do PIB brasileiro e os círculos mais fechados e impenetráveis do poder político. Dono do Banco Master, Vorcaro não era apenas um banqueiro comum interessado em taxas de juros e investimentos. Ele era um colecionador de influências, um arquiteto de relações que transcendiam a lógica do mercado. Sua ascensão foi meteórica, cercada por uma aura de invencibilidade que só o bilhão acumulado rapidamente consegue proporcionar. Em 2025, enquanto o país enfrentava crises e incertezas, Vorcaro exibia seu poder absoluto ao adquirir uma mansão em Miami pelo valor astronômico de 85 milhões de dólares, algo próximo de 460 milhões de reais. Mas o detalhe não era apenas o luxo, era a engenharia por trás disso. A transação foi feita através de camadas complexas de empresas sediadas em Delaware, o estado norte-americano conhecido como o paraíso do anonimato corporativo, onde o verdadeiro dono de uma fortuna pode se esconder atrás de laranjas e contratos de gaveta. Essa mansão não era apenas uma residência. Era o quartel-general de um estilo de vida que espelhava o de Jeffrey Epstein. Festas de elite que duravam dias, jatos particulares cruzando o Atlântico com convidados que decidiam o destino do país em mesas de jantar, e uma rede de contatos que parecia blindada contra qualquer investida da lei. Ele era o rosto do sucesso agressivo, o homem que transformou o pequeno Banco Master em um gigante sob suspeita. Mas por trás da fachada de mármore e dos ternos italianos sob medida, existia uma engrenagem fria feita para moer pessoas. Vorcaro não operava sozinho no submundo. Ele precisava de alguém para as tarefas que o dinheiro não resolve de forma limpa. É aqui que entra a figura sombria e essencial de Luiz Mourão. Mourão não era apenas um chefe de segurança comum. Ele era o braço direito, o homem da inteligência, o mestre da espionagem privada. Ele era o encarregado de monitorar jornalistas, vigiar desafetos e garantir que ninguém cruzasse o caminho do banco sem sofrer as consequências. Se Vorcaro era a mente estratégica, Mourão era o punho invisível. E como todo braço direito de um império de segredos, ele sabia de tudo. Absolutamente tudo. Mourão mantinha arquivos detalhados sobre as vulnerabilidades de cada inimigo do banco, transformando o Banco Master
em uma verdadeira agência de inteligência privada que servia aos caprichos de seu dono. A fachada de invencibilidade começou a rachar quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero. O número que saltou aos olhos dos investigadores foi de 11 bilhões e 500 milhões de reais em fraudes estimadas. Um rombo que faria qualquer instituição financeira colapsar. Mas quando os agentes entraram nas propriedades de Vorcaro e nas sedes do banco, os documentos apreendidos revelaram algo muito mais sinistro do que simples números em uma planilha de Excel. Entre os itens recolhidos nas buscas, um objeto específico causou um calafrio na espinha dos delegados. Um envelope pardo, de aparência comum, mas com uma mensagem manuscrita que dizia apenas: só Congresso. O que existe dentro desse arquivo que o torna perigoso demais para os olhos do público comum ou até mesmo para a justiça comum? Fontes ligadas à investigação sugerem que o conteúdo detalha uma rede de influência que atinge o coração pulsante do legislativo e respinga em nomes poderosos do judiciário brasileiro. Mensagens vazadas do celular de Vorcaro mencionam o nome de Hugo Motta e fazem alusões frequentes a ministros de cortes superiores em contextos que sugerem favores e pressões. Não era apenas sobre desviar dinheiro público ou privado. Era sobre comprar a própria estrutura do Estado para garantir que o Banco Master fosse intocável. Os relatórios do COAF e de inteligência financeira mostram um fluxo de capital que desafia qualquer lógica econômica, alimentando o que os investigadores agora chamam de ecossistema de corrupção sistêmica. Documentos obtidos através de quebras de sigilo mostram que o banco funcionava como um centro de gravidade para interesses escusos, onde leis eram discutidas antes mesmo de chegarem ao plenário e onde o silêncio era a moeda mais valiosa de todas. Mourão guardava os registros dessas transações. Ele possuía os comprovantes de quem entrava e saía das reuniões secretas. Ele tinha os áudios que poderiam derrubar governos inteiros. A complexidade do esquema era tal que os investigadores encontraram indícios de que o banco utilizava fundos de pensão e investimentos de terceiros para financiar a blindagem política de seus executivos, criando um ciclo perpétuo de impunidade e enriquecimento ilícito. Agora entramos no território onde o crime financeiro se transforma em um mistério sombrio com traços de filme de terror político. Março de 2026. Luiz Mourão, o arquivo vivo, o homem que guardava as senhas dos cofres e os segredos de alcova de Daniel Vorcaro, está finalmente sob custódia do Estado. Ele era a peça que faltava para o quebra-cabeça da Polícia Federal. Preso, Mourão tinha todos os motivos do mundo para colaborar. Ele conhecia cada ordem dada para perseguir jornalistas investigativos que tentaram denunciar o banco. Cada pagamento feito sob a mesa para garantir decisões favoráveis. Ele era o homem que poderia implodir o sistema por dentro. E então, o inesperado acontece da maneira mais conveniente possível para os investigados. Em uma cela de uma prisão de segurança máxima, um ambiente teoricamente monitorado 24 horas por dia por câmeras, sensores e agentes armados, Luiz Mourão sofre uma morte cerebral súbita. A versão oficial fala em causas naturais, complicações de saúde inesperadas, uma falha súbita do organismo. Mas o timing é preciso demais, cirúrgico demais para ser ignorado por qualquer mente analítica. Assim como Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela em Nova York, antes de depor contra os poderosos do mundo, Mourão saiu de cena exatamente no momento em que sua voz se tornaria uma sentença de morte para a elite brasileira. Como um homem com o perfil de Mourão, treinado, vigilante, sob custódia especial, simplesmente apaga da noite para o dia? A anomalia não está apenas na morte física, mas na rapidez assustadora com que o sistema tentou arquivar o corpo e encerrar o assunto. Não houve tempo para uma segunda perícia independente solicitada pela família ou por entidades externas, antes que as narrativas oficiais fossem consolidadas na mídia. O arquivo vivo foi deletado, e com ele, a ponte direta que ligava o dinheiro de Vorcaro às mãos dos poderosos em Brasília foi dinamitada. Relatos de outros detentos sugerem que houve uma movimentação atípica no bloco de Mourão horas antes do incidente.
Mas esses depoimentos estão sendo sistematicamente desconsiderados pelas autoridades penitenciárias. As hipóteses que circulam nos bastidores de Brasília e nas redes de inteligência paralela são aterrorizantes. A primeira teoria, e a mais óbvia para quem conhece os arquivos ocultos do poder, sugere que Mourão não foi vítima de uma fatalidade biológica, mas sim de uma queima de arquivo coordenada de dentro do próprio sistema prisional. Alguém com influência suficiente para garantir que as câmeras estivessem em um ângulo cego ou que os guardas estivessem ocupados no momento exato. Por que o medo de sua delação era tão paralisante? A teoria ganha força quando analisamos o possível conteúdo do envelope Só Congresso. Se Mourão estava pronto para entregar as provas de que o Banco Master financiava a manutenção de um poder paralelo dentro das instituições democráticas, sua morte era a única garantia de sobrevivência para dezenas de figuras públicas que hoje ocupam cargos de destaque. Outra vertente investigativa, que nos leva de volta à mansão de Miami, aponta que Vorcaro não possuía apenas dinheiro. Ele possuía material de chantagem pesada. O paralelo com o caso Epstein não é apenas pelo luxo ou pela prisão, é pelo método de controle. Fotos, vídeos, registros de momentos comprometedores de figuras do alto escalão em festas privadas financiadas pelo banco. Se esse material existia, Mourão era o guardião das cópias de segurança. O confronto agora é uma guerra de desgaste. De um lado, investigadores que ainda acreditam na lei e buscam a verdade nos destroços da Operação Compliance Zero. Do outro, uma muralha de silêncio absoluto que se ergueu com a morte de Mourão. O sistema está em modo de defesa total. Os novos vazamentos de mensagens do celular de Vorcaro, que deveriam ser a próxima grande bomba informativa de abril de 2026, estão sendo retidos sob sigilos judiciais cada vez mais rígidos e inexplicáveis. Alguns analistas sugerem que o banco pode ter utilizado tecnologias de criptografia de nível militar para proteger seus registros, tornando a morte de Mourão ainda mais catastrófica para a investigação, pois ele seria o único capaz de fornecer as chaves de acesso. O que eles estão tentando esconder do povo brasileiro? Por que o medo de que as conversas de um banqueiro preso venham a público? Estamos diante do que pode ser o maior escândalo de conspiração de elite e queima de arquivo da história moderna do Brasil. Daniel Vorcaro continua sendo uma figura central nessa teia de aranha. Mas sem seu principal executor e testemunha ocular, a justiça corre o risco real de tropeçar em pontas soltas que foram cortadas propositalmente para nunca serem amarradas. O caso Banco Master e a Operação Compliance Zero são o lembrete brutal de que, nas altas esferas do poder, a informação é uma mercadoria mais valiosa que o ouro e muito mais perigosa que uma arma carregada. O envelope pardo ainda é uma realidade física em algum lugar dos arquivos da PF. As mensagens ainda residem nos servidores de nuvem. Mas a pergunta que ecoa nos corredores do poder e que nós devemos fazer é: o sistema terá a coragem necessária para investigar a si mesmo até as últimas consequências? Ou a morte de Luiz Mourão foi o ponto final definitivo colocado por quem realmente manda no país? O padrão internacional se repete em solo brasileiro. O silêncio forçado dos mortos serve apenas para proteger o luxo inabalável dos vivos. À medida que o caso avança para o final de 2026, novos nomes devem surgir. Mas a sombra da morte cerebral de Mourão sempre pairará sobre cada prova que desaparecer. Eu quero saber a sua opinião sincera. Você acredita que a morte cerebral de Mourão dentro de uma prisão de segurança máxima foi uma coincidência trágica da biologia ou uma queima de arquivo milimetricamente planejada para salvar o coração político de Brasília? O que você acha que está escrito naquele envelope que apenas o Congresso deveria ver? Seriam provas de financiamento de campanha ilegal ou algo muito mais pessoal e destrutivo? Deixe seu comentário abaixo. Sua análise ajuda a manter esses arquivos abertos quando todos tentam fechá-los. Se você quer continuar acompanhando os desdobramentos desse caso que a mídia tradicional parece ter medo de investigar a fundo, inscreva-se no canal e ative as notificações. A verdade está lá fora, escondida sob camadas de sigilo e conveniência. Até o próximo Arquivo Oculto.